Muito bem, então vamos lá? Mais uma questão no canal. E essa questão é uma questão de primeira fase do vestibular da UFO sobre física moderna a respeito do funcionamento do Sol. Então, vamos ver o que ela diz para a gente. Analise a situação apresentada na charge abaixo. Depois de ler que o Sol perde 600 milhões de toneladas de massa por segundo, o marido diz: ele ainda está lá? A esposa responde: sim. Qual é o seu aspecto? O mesmo. Bom, para a gente poder interpretar essa charge, vamos entender o que é uma estrela, ou o que é o Sol. O nosso Sol é uma estrela anã amarela, e ela foi formada em torno de 4,5 bilhões de anos atrás, pelo colapso de uma nuvem de gás e poeira, composta principalmente por hidrogênio. Em seu núcleo, a temperatura pode chegar em torno de 15 milhões de graus Celsius e na superfície em torno de 5 milhões. Na estação espacial foi feito um experimento onde dentro de um vidro foi colocado grãos de sal. Esses grãos de sal ficaram flutuando, porque lá a gravidade é extremamente baixa, e eles ficaram flutuando, e eles perceberam que com o tempo, esses grãozinhos, através da gravidade entre eles, a força gravitacional exercida entre eles, eles foram se aglutinando. Então, no passar do tempo, de milhares e milhões de anos, foi isso que aconteceu até haver esse colapso, até haver essa condensação da nuvem de gás e poeira. Ok? 99% da massa do nosso sistema solar ele está no Sol. O que significa isso? Ora, imagina você, a gente pegar todos os asteroides, todos os planetas, todas as luas, todos os cometas, há 2 cinturões de asteroides no nosso sistema solar. Um entre Marte e Júpiter e outro após Netuno, por volta lá de Plutão. Se a gente juntar tudo isso, a gente vai ter 1% da massa do sistema solar. Os outros 99% vão estar no Sol. Para você ter uma noção de grandeza entre o Sol e os planetas. Olha que Júpiter é 1000 vezes maior do que a Terra. Ok? Bom, por que eu estou falando isso? Porque o grande responsável por iniciar essa fusão nuclear, que é o que acontece no nosso Sol, é a gravidade. A gravidade puxa com tanta força os átomos de hidrogênio para o seu núcleo que eles se fundem. Para efeito de comparação, na Terra não acontece fusão nuclear de maneira espontânea. E a gente existe, as tais bombas de hidrogênio fazem o que aconteceu no Sol, que é a fusão nuclear, tem como gatilho uma bomba nuclear, de fissão nuclear. Só para você ter uma ideia da potência que a gravidade é dentro do Sol. Essa fusão nuclear, então, é a junção de um átomo de hidrogênio com outro átomo de hidrogênio, formando um átomo de hélio. Nessa reação que está desenhada aí embaixo, ela libera energia, e é essa energia que é sentida aqui na Terra. Quando você pega a massa de hidrogênio que tinha antes e a massa de hélio que tem depois, elas não batem. Existe um pouquinho menos de massa. Isso significa que parte dessa massa virou energia, através da equação E igual a mc², que foi descrita pelo cientista Albert Einstein, que eu tenho certeza que todo mundo já ouviu falar. E é isso que explica o funcionamento do Sol. Ou seja, o Sol não está pegando fogo. Devido à sua alta temperatura, ele fica incandescente. E o que significa isso? É como se você pegasse uma barra de metal e aquecesse ele a uma temperatura muito alta. Ele não fica vermelho a partir de uma certa temperatura? Ele começa a brilhar, emitir luz. É isso que acontece com o Sol. Então, por que é que o Sol ele não implode sobre si mesmo? Por que é que a gravidade, sendo tão forte, por que ele não fica pequenininho? Porque essas explosões, entre aspas, essa fusão nuclear que acontece no seu núcleo, provoca uma pressão para fora.
e entra em equilíbrio. Então você tem a gravidade, que são essas setinhas de preto, apertando o núcleo do Sol, e você tem a fusão nuclear, que é uma pressão para fora, e isso fica em equilíbrio. É por isso que, apesar de haver uma fusão nuclear em seu núcleo, o Sol ele nem explode e nem implode. Depois você pode dar um pause e ler aí as considerações que eu fiz sobre cada tópico que eu disse. E antes da gente passar para os itens para a gente avaliar, que eu vou avaliar uma a uma, fique até o fim, você vai ver lá que eu vou deixar alguns links e tem um deles que ele é imperdível. Eu vou falar qual é daqui a pouco. Então vamos para os itens. O primeiro item é o seguinte, ele fala assim, assinale a alternativa que relaciona corretamente a perda de massa do Sol descrita na charge e o seu futuro. Letra A. Essa perda manifesta-se na evaporação do Sol, que ocorre a uma taxa constante, e isso levará a uma extinção em alguns milhões de anos. Primeiro, ele não evapora. A massa é transformada em energia. Ele não está mudando de estado físico, ok? Ficou claro isso? Ele não evapora. Segundo, essa reação nuclear ela vai acontecer em torno ainda de 4 bilhões de anos. Então, não são milhões de anos. Então, são esses dois fatores. Continuando. Essa perda é essencialmente conversão de massa em energia. Opa, até aí beleza. Que é o processo responsável por mantê-lo ativo ainda por alguns bilhões de anos. Perfeita a resposta, é a letra B. Mas vamos continuar. Essa perda faz com que a força gravitacional do Sol enfraqueça, levando-a a desprender da Via Láctea e se tornar uma estrela isolada. A perda de massa que ele vai ter não é suficiente para que ele saia do sistema solar. Até porque a interação, o que mantém o Sol girando em torno da galáxia, não é só a massa do Sol, é a interação da massa do Sol com o centro da galáxia. Certo? Último, essa perda fará o Sol aumentar muito a sua temperatura até explodir, o que ocorrerá daqui a alguns milhões de anos. Não é em alguns milhões de anos. E ele não vai explodir. O Sol ele vai fundir todo o hélio. Aí você fala, quando acabar o hélio, que é o combustível do Sol, ele vai começar a fundir o próprio hélio. Então ele vai pegar 2 átomos de hélio e fundir num átomo de carbono. E assim sucessivamente. Só que o Sol ele não tem potência e massa suficiente para poder fundir átomos muito pesados. Ele vai se expandir por causa do desequilíbrio que vai haver entre a gravidade e a fusão nuclear. Ele vai expandir e vai perder as camadas superiores. E vai sobrar só o seu núcleo, que vai se transformar numa anã branca. Fechou? Essa é que vai ser o futuro do Sol, de acordo com o que a gente sabe hoje. Beleza? Vamos aos links. Acompanha aí, ó. Tem uns links muito legais para a gente ver aqui, ó. Eu vou deixar na descrição também esse a respeito de fusão da USP. Toda a matéria também fala sobre fusão nuclear. Esse Mundo Educação fala do Sol, mas o que eu quero, assim, eu insisto fortemente que vocês assistam é o último aí, ó, documentário History Channel. Gente, ele conta a história de como foi construída a bomba nuclear, mas não aquele outro documentário onde eles mostram lá em Los Alamos os cientistas. É a carta de Einstein e por que ele escreveu para o presidente Roosevelt sugerindo que os Estados Unidos investissem na construção da bomba nuclear. Imagina a força que tinha Einstein na época. Uma pessoa, um cientista, escreveu uma carta e depois dessa carta foi criado um esforço para a construção da bomba nuclear. Presta atenção, assiste aquilo lá, vocês vão gostar, tá certo? Olha, muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Acompanhe o canal, a gente vai soltando vídeos aí a respeito de questões. Se tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários e a gente vai se encontrando. Um grande abraço, tchau, tchau, até a próxima.